Vamos lá, seguindo agora a última etapa, a etapa final, já complementamos os exercícios aí, já demos uma olhada, são 25 questões agora, eu tinha falado que eram 20, né? Complementei aí, coloquei mais 5 questõezinhas ainda dentro do assunto de linguagem, que a gente deu uma avançada aí, para não deixar essa aula pela metade, tá bom? Então vamos lá, complementamos agora mais questões, ainda seguindo o mesmo ritmo, para finalizar o bloco 1, o módulo 1 agora, língua, linguagem e variação. Vamos lá, acompanhe. Bom, com relação àquele texto aí, você viu, né, do Daniel Pisa, tá? Já falou essa questão das normas, das sugestões dele em relação a alterações da norma culta padrão. Vamos avançar então, vamos lá, vamos saber o que a questão quer. Olha aí. No texto, o autor, ele quer saber o ponto de vista do autor agora, tá certo? Aquele texto que a gente acabou de ler aí, na aula anterior e tal, você viu aí, né? Não se usarão mais mesóclises e tal, aquela coisa toda. E aí, vamos lá, como é que vai ficar aí? Muito bem. Acertou quem marcou a B de bola, né? Ele ironiza mesmo, né? Ironiza o projeto de lei ao sugerir medidas que inibam determinados usos regionais e socioculturais da língua. Esse é o ponto, gente. Na letra A ele coloca, mostra-se favorável ao teor da proposta por entender que a língua portuguesa deve ser protegida contra deturpações. Ele ironiza. Não há de forma alguma essa questão, esse ato, né? Esse pensamento favorável em relação a essa proposta, de forma alguma. Percebeu? Do contrário, ele está realmente ironizando, a língua deve ser protegida de forma alguma, né? Essas distorções, ele até brinca com isso, não só na sintaxe, em uma série de outras coisas aí, tá certo? Ok, o projeto de lei é aquela questão do Aldo Rebelo, você deve se lembrar, aquele projeto de lei antigo, que ia proibir uma série de coisas aí, né? Essa pelo menos foi a visão do autor em relação à chacota, à gozação aí, tá? É muito importante que aqui você perceba que ele está falando também sobre o contexto de usos regionais e socioculturais da língua, tá? Essa questão da sociocultura é importante, já vimos o quanto esses elementos valem realmente nessa representatividade das variedades linguísticas e da nossa identidade linguística. Denuncia o desconhecimento de regras elementares de concordância. Não, ele não está fazendo denúncia alguma, ele está ironizando. Revela-se preconceituoso em relação a certos registros. De repente você pode ter marcado isso, né? Mas ele está comentando a proposta de lei, o projeto de lei do cara lá, do deputado, gente. Então, muito cuidado, ele não está se revelando como preconceituoso, ele realmente está brincando com aquilo. Tanto que no começo ele faz referência notória a isso, né? O texto que vem aí de caráter da lei e tal, percebeu? Então tem que tomar cuidado para não pensar que a voz que fala no texto, com o contexto de proibições e tal, particularmente seria a voz do autor, desse camarada aí. Não. Percebeu? Ele está escrevendo, se posicionando contra realmente aí esse projeto de lei. Ok? Defende o ensino rigoroso da gramática para que todos aprendam a empregar corretamente os pronomes. Ei, não tem nada só de pronome, não. Ele está restringindo a problemática a um aspecto singular, né? Nada disso. Vamos lá, mais uma questãozinha aí. Vamos avançar. Vamos lá. O internetês, olha aí, já estamos atualizando o negócio, tá vendo aí? O internetês já é alvo de provas de concurso desde 2006, tá vendo aí? O internetês, como popularmente é conhecida a linguagem, vem sendo uma variante da língua escrita cada vez mais utilizada pelos internautas. Esse novo modo de escrever, trazido no bojo das novas tecnologias, utiliza-se de determinados recursos de modo a assegurar uma comunicação mais rápida nos chats ou chats. Tá? Tá aqui. O seguinte diálogo extraído de uma sessão de bate-papo via IRC, software desenvolvido para comunicação virtual, ilustra esse uso. Olha o que a questão fez. Olha só o diálogo curioso. Oiê, você tá aí? Diga aí. Little Girl, Matrix, tá aqui, né? O bate, olha só o IRC dos caras. Mas vamos lá. Aham. Carinha, lembra que a gente falou, olha aqui o emoticon, né? Sorriso e tal. Mas é um viciado MSM, né? Mes. E aí, como você vai? Bah, se eu sou viciado, tu é nerd. Que é isso aqui? Você tá imaginando a careta que eu estou fazendo para tentar... Tem noção da careta que eu estou fazendo para tentar transcrever esse negócio aí? Para ler, né? Eu quero ver a sua. É, tá rindo de mim?
Eu quero ver a sua cara lendo esse negócio aí também. Bah, pronto, vai ser bem mais criativo, bem mais cênico, né? Certamente. Né? Eu te levo jeito para essas coisas, né? Vamos lá, veja aí, acompanhe. Olha só. Aí ele coloca aí. Bah, olha só, cuidado com isso aqui. Olha o sinal, olha uma pista. Bah, se eu sou viciado, blá. Tudo beleza, tu? Tudo beleza, tu? Diga aí. Mais ou menos, brr, com uma certa. Deve ser chorando, não? Uma certa lágrima. Mais ou menos. Tchê, conta aí. Melhor não. Brr, olha só. Tá vendo o emoticon? Beleza, né? Preocupado. Olha a cara preocupada. Af. Tá bom. Bombei de novo. Tá aqui. Bombei de novo em Physics. Pode isso? Fala sério. Bombei de novo em Physics. Ops. Mas me caiu os butiá. Mas me caiu os butiá do bolso agora. Deu pra ti? Deu pra ti? É. Baixa astral. É. Menino. Professor. Que história é essa de... Que música foi? Lembra não? Ah, besteira. Você é de TV Colosso pra cá. Cleiton e Cleidi, rapaz. Lembra, não é? Anos 80. Aquela música, né? Deu pra ti. É assim mesmo. Pois é, rapaz. Rio Grande do Sul, tchê. Bah. Olha aí. As marcas linguísticas expressivas aí, extremamente notórias no diálogo. Tá vendo, não? Pois é. Vamos lá, acompanha aí. A gente vai tomar na gauchada aqui, ó. Beleza. Daqui a pouco eu vou falar em chimarrão também. Deu pra ti, então? Vamos lá. Nem tanto. Sei lá o que é isso. Tem mais um semestre pela frente. Ops, bimestre, mas tipo se eu rodar já era pânico Rulex. Tá, esse negócio todo aqui, ó. Ah, meu, tens que encarar, diga aí, fazer os troços em casa, pegar aula particular. Cara, eu já fiz tudo isso, mas tipo, na hora da prova, esse tipo tá legal, não tá disso. Olha aí, cara. Tá legal, ligado, tá ligado. Desisto. Ó, o texto é esse aqui, beleza? Valendo aí, tudo certo, bora. Pode crer, tchauzinho. Pronto, já deram tchau, tá tudo certo, um abraço. Ok, menino. Missão impossível. Observe as seguintes alternativas. Olha só. Os erros presentes no texto possuem diferentes motivos. Erros entre aspas, né? Estamos falando de linguagem, não é isso? Dentre eles, a redução de palavras namorando, a supressão de vogais que, R com quer, ou até mesmo o empréstimo de palavras do inglês, PVT, private, privado. E aí, pessoal? Verdadeiro ou falso? Gente, se estamos falando de linguagem de internet, se estamos falando de internetês, estamos falando de variedade, não é isso? De registros, tipos de registro, variantes em relação ao estilo ou registros, formas de apresentação da língua para determinados grupos sociais ou determinados contextos de comunicação. Veja só. Ele começa a proposição dizendo os erros presentes. Percebeu aí? Se estamos falando de linguagem, se estamos analisando os registros linguísticos, não podemos falar em erro. Lembra? Então não é uma questão de erro, é uma questão de registro na linguagem. Cuidado. Nas provas de concurso, se eles estiverem abordando esse negócio, fique atento para não chamar de erro o que a linguística chama e considera como variação, como registro. Cuidado com isso. Perigosíssimo para os candidatos rigorosos, peticas, cri-cris da norma. Cuidado com isso, tá certo? Registros, são variações de registro, cuidado com isso. Vamos lá, acompanha aí. Olha só. Então ele chama erro, bronca. Bom, vamos lá. O termo ops, linha 16, está para uma expressão de retificação, assim como linha 2, está para uma de confirmação. Ao mesmo tempo que tipo
Variação internética da gíria tipo. É uma partícula expletiva, uma partícula de real. Você pode ser retirada sem prejuízo ao sentido. Exatamente. Percebeu? Tipo é uma partícula de realce na gíria aqui, tranquilamente. O 2 é verdadeiro. Um falso, 2 verdadeiro. Vamos lá. Pelo texto, é correto depreender, inferir, interpretar que o interlocutor masculino possui mais marcas gaúchas em sua linguagem, utilizando o nível entre o regionalista e o coloquial. Exatamente isso. Lembra que ele falou ba, che, tá vendo aí? Marcelo, mas o masculino e feminino, claro, bicho. Você viu lá, little girl, a feminina. Não era ela quem estava falando lá, che, essa coisa toda. Tá vendo aí? Verdadeiro. O símbolo, o emoticon, o signo, tá vendo aí? Pelo contexto, poderia ser corretamente substituído por eu não acredito nisso que me contaste. Que coisa desagradável. Não, gente. Nós vimos lá na teoria, neste módulo 1 aqui, que isto aqui representa semioticamente, ele semiotiza, representa simbolicamente preocupação. Lembra que nós vimos lá atrás? Pois é, olha aí, tá vendo? Resposta certa, portanto, letra C de casa. Apenas 2 e 3 são verdadeiros aí do ponto de vista da linguagem. Tá vendo aí? Cuidado com as provas, hein? Cuidado com as provas. Quem pensa que essas coisas não caem em provas de concursos, etc., cuidado aí, cuidado. Certo? Vamos avançar. Questão 19, olha aí. Texto A, vamos lá, vamos para o gênero ilustrado agora, né? Vamos ver, texto A. Socorro, mamãe, estou perdido, não sei onde estou, me ajude. Olha a carinha de desespero. Tá vendo aqui? Pois é, chupetinha na boca, tá tão desesperado, olha só a carinha do rapaz. Tá vendo aqui? Este texto vem para cá, ó. Ok, tá escrevendo. Chupetinha feliz da vida, fazendo drama. Percebeu que a criança não está desesperada? Aqui, ó. Mas eu tenho que observar isso. Gente, lembra que numa análise textual, quando você estiver andando, trabalhando em interpretação de texto, análise de texto, você tem que priorizar a análise dos elementos linguísticos. Então, numa prova de concurso, claro, você está avaliando a linguagem como um todo. Então, não vai simplesmente ficar atento aí, prestar atenção no texto escrito e esquecer a representação figurativa. É uma análise de elementos icônico-cromático-verbais. Ou seja, traços e cores, icônico, lembra? De ícone, traços, desenhos, rabisco e tal, cromáticos, cores, verbais, palavra. Então, é uma linguagem mista. É exatamente nesse contexto que você fica atento ao que está escrito e também à representação figurativa da fisionomia, do contexto que ele está. Deu para perceber isso aí? Então, muitas vezes, detalhes que passam despercebidos no plano da escrita podem ser muito bem elucidados, desvelados no plano visual, no plano imagético, tá certo? No plano simplesmente icônico. Então, tem que tomar cuidado com isso. Veja só, vamos lá, vamos acompanhando aí. Então, na análise textual, nesse caso aí, na análise dos elementos linguísticos, semióticos, sempre dentro desse contexto aí, tá certo? Então, o garoto está feliz, ele não está chorando, não está desesperado. Isso aqui não é lágrima dele, não. Isso aqui é uma forma de representação aqui, de salto da linguagem, tá? Socorro, mamãe, estou perdido, não sei onde estou, me ajude. Joga a garrafa, beleza, tá aí. Tempos depois, a garrafa retorna, olha aqui a correnteza, tá vendo aí, ó? Já respondeu, ô, surpresa, beleza, olha a cara de felicidade. Fica o pé da vida, tá vendo? Já procurou na gaveta da cômoda, ou seja, a mãe não engoliu esta. Tá vendo aí? Olha o registro, ó. Estou perdido, não sei onde estou, me ajude. Opa, vamos lá. Texto B. Filho, sabe onde foi parar a empregada dessa casa? Olha a cara do sujeito, diga aí. O desenho. Brrr, brrr. Faz de conta que o quadro mudou da imagem, né? Que iodo. Pois é. A última vez que a vi, estava sentada na calçada. Aí a mãe foi conferir. Troco por videogame. Tom. Sem comentário. Diga aí. Dá pra tu? Não, foi engraçado. Vá. Ri aí, pô. Ri aí. Não ri não. Não, foi. Dá pra rir. Dá. Foi engraçado. Foi boa. Dá pro gajo. Vamos lá.
Acompanha aí. Olha só. Beleza, 2 textos, ok. Olha só a questão. Observe, analise e conclua. Nos textos A e B, percebe-se uma transgressão da norma culta que se justifica graças à faixa etária e ao nível de escolaridade dos falantes. Verdadeiro ou falso? Pessoal, tudo bem que você possa até ter uma noção pela figurinha lá, pelas gravuras, pelos textos, de faixa etária. Mas nível de escolaridade, que história é essa? Você nunca teria acesso a esta informação, nesse caso, com esses desenhos aí. É falso. Transgressão da norma culta que se justifica pelo nível de escolaridade dos falantes. Não tem como saber se a mulher tem curso superior ou não, se o garoto está estudando nível primário, secundário. Não tem como, não há essa informação. Falso, extrapolou. Extrapolação textual. O desvio da norma culta, olha, falei desvio, tá vendo? Desvio da norma, transgressão em relação à norma, cuidado. O desvio da norma culta, de que trata o item anterior, baseia-se respectivamente na fala da personagem no segundo quadrinho do texto A e na da personagem no primeiro quadrinho do texto B. Gente, segundo do texto A, primeiro do texto B. Vamos lá. Primeiro erro, me ajude, falso, ajude-me. Em ênclise obrigatória, não se inicia a frase com o pronome oblíquo átono. Então o erro não é no segundo quadrinho, é no primeiro. Está vendo aqui? O texto A é no primeiro. E o texto B, pessoal? Filho, sabe onde foi parar a empregada desta casa e não dessa? Está vendo aqui? A mulher está dentro de casa. Então houve um erro de emprego pronominal aqui. Desta, dessa, ela está apontando para alguma casa. Aqui está errado. Houve um erro de referenciação. Percebeu? Então ele está colocando aí, baseado na fala da personagem e na da personagem do primeiro quadrinho do texto B. Bom, do primeiro quadrinho do texto B, vai lá que seja, emprego pronome, mas no segundo quadrinho do texto A, falso. O 2 está errado. No texto B, a mãe utiliza inadequadamente a norma culta, o que torna a coesão gramatical referencial pouco precisa. Sim. Quando ela usa dessa casa, Marcelo, coesão gramatical referencial, é aquela história da referenciação, do uso de esse, essa, este, esta, para saber, este, esta, coisa próxima, está perto de quem fala. Esse, essa, perto de você. Percebeu o que está falando? Aquela porta, longe dos dois. Percebeu? Essa é a coesão referencial. De referenciação, nesse caso, de proximidade, de localização ou posicionamento no espaço. Tá certo? Vamos lá, continuando, acompanhe aí. Olha só. Coesão pouco precisa, exatamente o trecho está correto. Todas as falas nos 2 textos estão adequadas às situações vividas pelas personagens e também de acordo com a norma culta. Pessoal, adequada, tranquilo, o princípio da adequação que estudamos até agora no plano linguístico, beleza. Mas de acordo com a norma culta, não. Regra gramatical, falso. Apenas o item 3 é verdadeiro, letra D de dado. Ok? Vamos lá, seguindo. Texto para a questão 20, olha só. Nos nossos dias, no entanto, já percebemos mudanças culturais e a linguagem passa a ser mais maleável. A publicidade aproveita-se desta evolução e constrói mensagens mais dinâmicas, sem muitos laços com a retórica antiga, sem muitas orações subordinadas. Usa períodos curtos, já não se preocupa tanto com vírgulas e pontos e vírgulas, com aquele linguajar formal de tanta reverência, mas começa a usar gíria dentro de certos limites. E o coloquialismo vai tomando conta do mercado. Beleza. Então vamos lá. Ele dá vários fragmentos aí, olha só, vários. Peugeot 206, quem põe as mãos não tira da cabeça. Veja só, linguagem coloquial, tá vendo aí? Linguagem ajustada ao texto publicitário, né? Neste Natal, nossos pneus já vêm cantando de fábrica. Legal, né? Notícias tão frescas que dá até para sentir o cheiro da tinta. Tá. Diga aí. BASF, a química da vida é mais do que alta qualidade em tintas. Vamos lá. Olha a pergunta que ele faz. Que questão? Isso é do concurso do Centro de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Concurso do CFO, né? Nível superior. Considere a relação do texto com os fragmentos de anúncios publicitários. Assinale a alternativa correta. E aí? A maleabilidade da linguagem, flexibilidade, né? Da linguagem publicitária não está presente nos fragmentos, exceto no D. Falso. Todos eles apresentam sim essa flexibilidade, né? Exceto no fragmento D, nada disso.
A dinamicidade da mensagem publicitária encontra-se nos fragmentos B e C. Exatamente. Como assim dinamicidade? B e C. Os pneus já vêm cantando da ideia de movimento, de ação, tá vendo aqui? Notícias tão frescas que até dá para sentir o cheiro, o cheirinho da tinta está exalando, está dispersando, está correndo, está apelou, não foi? Foi, mas pois é. O dinamismo, dá para sentir o cheiro da tinta. É aquela velha história, né? O cheiro está se espalhando e tal, ó. Dá para sentir o cheiro da tinta, está espalhando o cheiro, aquela coisa. Bom, dinamicidade, dinamismo, tá meio feio esse negócio, né? Mas eu acho que a letra B ficou mais caracterizado isso, não foi? A questão do dinamismo, aquela coisa já vem cantando. Essa letra C já, né? A letra A, quem põe as mãos não tira da cabeça. Você colocar, pensar, não pensa em outra coisa. Um pouco de dinamismo. Mas a B está mais legal. Essa C vai por osmose, é por inércia. O cheiro está se espalhando. Vá, pensa assim, pensa assim. Vamos continuar, veja aí. Olha só. Na letra C, ele diz, a sintaxe da linguagem publicitária, representada pelas orações subordinadas, está presente em todos os segmentos. Não há subordinação em todos eles, né? Você tem aqui, por exemplo, a gente vai ver isso aí no curso, já na parte de gramática, né? Quem põe as mãos não tira da cabeça. Aí já tem duas coisas lado a lado aqui, né? Você não vê praticamente subordinação aqui. Tão frescas, aqui você tem uma oração consecutiva, né? Tão que, tanto que, tamanha que, tá vendo aí? Mais do que, já vem a comparação, né? Mas vamos lá, todos com subordinação, nada disso. O coloquialismo, elemento dominante da mensagem publicitária, comparece nos fragmentos A, B, D. Não é pela coloquialidade, é a metaforização, né? O elemento metafórico aí, ok? O convencimento imediato do consumidor está explícito em todos os anúncios aqui presentes. Não, o convencimento imediato é o A, por exemplo, né? Quem põe as mãos não tira da cabeça. O cara está convencido que é bom. Fragmento A, por exemplo, do Peugeot lá, certo? Vamos lá. Texto. Língua é objeto de investigação científica. A cada dia, os estudantes têm demonstrado mais curiosidade pelo campo de estudo da linguística. Vamos lá. O interesse vem revelar tanto o desconhecimento dessa área do saber, como o seu crescente prestígio, que já a faz sair de relativa obscuridade. A linguística lança sobre o idioma, seu objeto de estudo, o olhar da ciência, com seu método investigativo de observação dos fenômenos e total ausência de preconceito, condições preliminares para a busca do conhecimento. Essa isenção, aliada à disposição de descobrir o real funcionamento das línguas e os fatores intralinguísticos e extralinguísticos que o regem, faz que a linguística não trabalhe com os conceitos de certo e errado. Embora uma gramática descritiva em lugar de uma gramática prescritiva, olha, elabora, né? Elabora uma gramática descritiva em lugar de uma gramática prescritiva. Por ser uma ciência, a linguística não é sensível às preocupações com o suposto risco de decadência do idioma, visto que, por sua natureza, a língua só assimila as transformações que lhe são úteis e necessárias. Contextos. Assim, a defesa intransigente da norma culta, o padrão dos estratos mais bem-sucedidos na sociedade, entendida como um único modelo de correção, pode levar ao reforço de certos preconceitos associados a usos linguísticos próprios de camadas economicamente desfavorecidas. A linguagem espontânea é igualmente alvo do interesse da linguística, pois ela representa a língua viva, em ação. Já a norma, tida como culta, é preservada graças a uma atitude disciplinadora que se apoia em certos cânones. Apoia agora sem acento. Afiança-se na tradição, explicação última para a escolha de uma forma em detrimento de outra. Mas a própria literatura, fornecedora dos modelos de realização linguística, incorporou definitivamente elementos da linguagem oral. Diante disso, o estudo das possibilidades oferecidas pela norma culta conserva sua importância em virtude da expressão, sobretudo, de conteúdos complexos e racionais, servir-se das estruturas que a história e a cultura nos põem à disposição. Não se trata de abandonar o passado, como se fosse possível renegar a história, tampouco de substituir uma construção por outra, como mera afirmação de um saber com um valor em si. Trata-se, antes de acrescentar a capacidade linguística, alternativas de expressão não intuitivas, ou menos espontâneas e mais sutis,
mantendo um constante diálogo com a história. A linguística contribui, assim, para uma compreensão do fenômeno linguístico como parte indissociável da cultura. Um texto de Thaís Nicoletti, está aí, né? Folha de São Paulo e tal, tudo certinho, beleza. Vamos agora para a série de questões. A primeira questão. Conforme o texto, a linguística elabora uma gramática descritiva em lugar de uma gramática prescritiva, normativa. Essa ideia é apresentada com outras palavras em uma das alternativas abaixo. Assinale. E aí? A letra A. A linguística objetiva investigar os fenômenos linguísticos e descobrir seu funcionamento, não se preocupando com as noções de certo e errado. Verdadeiro ou falso? Certíssimo, essa já é a resposta. Muito bem. Letra B de bola, falsa, nada a ver. É uma consciência como tal objetivo oriental a elaboração de gramáticas prescritivas. Não, a linguística não orienta gramáticas prescritivas. Falso. A preocupação principal da linguística é de manter a tradição da língua. Não, de estudar tudo de forma aberta e não preconceituosa. Letra D. É interesse da linguística defender os padrões da norma culta. Não, vai para além da norma culta. Elaborar as regras que definem os estratos sociais. Não. A linguística investiga os conteúdos oriundos da história e da cultura com o objetivo de estabelecer as normas que regulam. Não. Todas as outras alternativas, pode perceber, fala tudo de norma. É falso. 22. Pelas considerações feitas no texto, podemos afirmar que a linguística configura-se como uma ciência que tem como objeto de investigação a língua. Certíssimo, o texto disse isso. Observa os fenômenos linguísticos numa perspectiva desprovida de julgamentos valorativos. Sim. Aquela questão de valor preconceituoso, não, tranquilo, tranquilo. Como objetivo investigar o funcionamento das línguas, interessa-se também pela linguagem espontânea. Sim, claro, todas elas, inclusive a espontânea. Tem como uma de suas preocupações básicas a manutenção de uma língua nos padrões mais bem-sucedidos. Resposta certa? Claro, letra D de dado. Olha só, apenas 1, 2 e 3 como verdadeiros. Questão 23. A norma culta, segundo afirma o texto, vamos lá, corresponde ao padrão responsável pelo suposto risco de decadência do idioma. E aí, o que é que o texto diz sobre isso? Falso, né? A norma culta não é pelo suposto risco de decadência, é a ameaça que as pessoas pensam que os estrangeirismos e outras coisas trazem para isso. Em sua defesa, propicia a lenta superação de muitos preconceitos sociais e linguísticos. Em defesa da norma, pelo contrário, a norma culta não tende a superar os preconceitos sociais, ela tende a impor mais preconceitos. Ela determina isso. Ela é geradora desses preconceitos. C. Deve ser entendida como o único modelo capaz de regular a comunicação linguística. Falso. O único modelo? A norma culta não é o único, a linguística que delibera sobre isso. A norma culta rejeita definitivamente modelos de realização derivados dos usos da linguagem oral. E aí? Pessoal, não é a questão de rejeitar definitivamente esses modelos, tá? Pelo contrário. Esses modelos derivados de uso, ela tenta disciplinar. Foi isso que o texto falou. Resposta certa, claramente aí a letra E. Para sua preservação, assume uma atitude disciplinadora apoiada em certos padrões. Exatamente. O fragmento do texto diz exatamente isso. O texto traz isso. A norma culta tenta ser disciplinadora. Cria normas e padrões para tentar se preservar. Penúltima questão. Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são semanticamente equivalentes. E agora? A faz saída relativa à obscuridade. Obscuridade é o mesmo que dormência? Não, nada a ver. A defesa intransigente da norma é a mesma coisa que a defesa descabida da norma? Não, intransigente é inflexível, descabida é despropositada, sem nexo. Cuidado, hein? Sem lógica, sem coerência. Se apoia em certos cânones, em certas regras. Exatamente. Letra C. Afiança-se, desenvolve-se? Não, né? Baseia-se, consubstancia-se. Indissociável é o mesmo que imprescindível? Não. Indissociável é que não se dissocia, que não se separa. Imprescindível é indispensável. Última questão.
Vamos lá. 25. Sobre as relações semânticas presentes em enunciados do texto, assinale a alternativa correta. Por ser uma ciência, a linguística não é sensível, blá, blá, blá. O segmento destacado, por ser uma ciência, antecipa uma justificativa. Exato. Por causa disso, por essa razão, exatamente. Pelo fato de ser, é uma causa justificativa. Letra A já é de cara a resposta certa. Letra B. A linguística não é sensível às preocupações com o suposto risco de decadência do idioma, visto que, conjunção causal, se o conectivo destacado for substituído por ainda que, o sentido permanece inalterado. Falso. Visto que é causa, ainda que é concessão. A linguagem espontânea é igualmente alvo do interesse da linguística, pois ela representa, segmento explicativo. Está explicando, justificando. Ele diz que tem valor de consequência. Falso, é explicação. Letra D. Não se trata de abandonar o passado como se fosse possível renegar a história. Tampouco, com M, tampouco. Elemento destacado tem valor comparativo. Não, valor aditivo. Nem, mas também, e não, nem, também não, adição. Por fim, na letra E, a linguística contribui, assim, para uma compreensão do fenômeno linguístico como parte do lado. O elemento destacado marca uma mudança na direção argumentativa do texto. Falso. Mudança na direção argumentativa significa adversidade, oposição, contraste. Conjunção, coordenativa, adversativa. A gente vai estudar isso lá na frente, nos tópicos gramaticais. Beleza? Tranquilos? Não tem prova para jogar para cima, não tem nada, tranquilo. Esgotamos aí, finalizamos o primeiro bloco deste curso de língua portuguesa para concurso. Tá legal, né? É meio mesclado entre linguagem, variação, linguística, interpretação de texto. Tá mesclado? Tá legal, né? Pois é, as bancas estão fazendo isso agora. Então, o mais importante é não ficarmos somente estudando gramática agora, tá? Este curso se pretende ser um pouco mais amplo, um pouco mais completo, para você ter mais esse subsídio aí no plano linguístico também de assuntos que são complementares em várias edições aí de concursos variados aí. Beleza? Tranquilos? Fim de bloco, fim de módulo, e agora, vamos dar aquela respirada para ver aquela mensagenzinha, para dar uma refletida? Agora, hein? Todo fim de módulo, tá isso? Vamos lá. Lembre-se. É graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. Gostei dessa frase, repeti. Olha aí, gostei, eu já tinha usado essa frase antes aí. Sabe quem é essa figura? Dom Helder Câmara, ex-arcebispo de Olinda e Recife, figuraça, um dos grandes devotos aí de Francisco de Assis, um ícone aqui em Recife, na época, Recife e Olinda, não só na época da ditadura, mas um grande defensor dos pobres, um cara que batalhou muito pela igualdade de condição humana, uma figura exemplar. Apenas 32 títulos de doutor honoris causa, apenas, né? Uma bagatela, uma mixaria, não sabe nem o que é isso, né? Impressionante aí. Não sei, 32, eu não lembro se foi ele ou se foi Gilberto Freire, eu acho que eu estou confundindo a história. Mas é um cara bem conceituado, um cara íntegro, aí já partiu, aí já está certamente lá do outro lado aí fazendo muita coisa boa. E o mais importante é isso, gente, olha só. Graça divina é começar bem, devemos sempre agradecer o bom começo de tudo, de nossos cursos, de nossos estudos, devemos agradecer sempre todas as coisas que nos chegam. Aparentemente boas, aparentemente mais, não importa. Mas precisamos sempre agradecer a oportunidade que Deus nos dá de nos experimentar, de sermos testados todos os dias, como diz aquela canção, de sermos sondados, porque Ele nos sonda, não é verdade? Sonda, sim, exatamente o aprendizado concreto de humanidade, de senso moral que temos dentro de nós. Somos sondados todos os dias, não nos iludamos, está sempre atento, de olhos bem abertos para aquilo que a gente está fazendo. Agora, claro, o mais importante que ele coloca, persistir na caminhada certa. Se eu sei que está certo, eu não vou ficar observando para os lados, olhando para as pessoas que estão fazendo errado e supostamente se beneficiando. Poxa, tanta gente aí que faz coisa errada e está se dando bem. Pessoal, aquela velha história, no popular, o que é dele está guardado. Não inveja o errado, não. Deixa o errado para lá. Quem muitas faz, numa delas cai. Deixa quieto. Faça o seu, faça a sua coisa certa, esqueça o errado. Persista, se não está dando certo, se não está completo, se essas pessoas estão aparentemente sorrindo hoje, amanhã
quem sabe neste lado, do outro lado da vida, vai ser muito pior. Pode ter certeza. Assim, não tem jeito, né? O bem é o bem, o certo é o certo. Tá? Assim, persista nisso, acredite. Vale a pena, vale a pena. Não se iluda com os supostos sucessos dos outros. Segura a onda aí. Segura a onda. Deus sabe o que faz com os justos, com os injustos. De alguma forma a coisa procede. Faça o seu, persista, permaneça. Graça maior, está aí. Graça das graças é não desistir nunca. É isso, gente. Não desista. Vamos seguir em frente, fazendo a coisa certa, faça a sua parte, estudando, melhorando, aperfeiçoando. É isso aí. E a gente aqui, ó, tá com você mesmo, forte. Tá certo? É isso aí. Forte abraço. Até o próximo módulo, hein? Até lá.